tinha que chamar uma pessoa muito especial aqui no nosso programa. Para mim é Marquinho. Para todo mundo aqui de Ribeirão é Marcos Papa. Mas o porquê Marquinho e o porquê dele aqui no meu programa? Marquinho, né? Eu não consigo te chamar de Marcos, nem de Papa. Você me perdoa, mas é assim, né? E aqui no Geração do Bem eu falo assim que a gente tem que mostrar as coisas boas do terceiro setor, o voluntariado. E eu te conheci assim. Eu te conheci naquela época que você estudou no colegial com meu marido, né? Isso. E numa época que eu estava começando o trabalho voluntário. Eu precisava de alguém para fazer um casamento de 2 idosos no lar. E foi tão bonitinho, porque nós fizemos o dia da noiva, nós fizemos o casamento. E o Marquinhos deu essa bênção maravilhosa pra gente, né? Ai, foi tão gostoso. Eu levei minha mãe, não sei se você vai lembrar. Lembro. A professora Maria do Carmo foi junto. Essa história do Marquinho tem uma coisa que eu preciso te falar. Lá na creche, né, eu cresci lá, nós estamos no Geraldo de Carvalho há 40 anos, né? E aí eu era o Marquinho. E agora tem gente que quer me chamar de seu Marquinho. Falou, não, gente, seu Marquinho não, pelo amor de Deus. Não, ficou feio demais. Não, eu não vou conseguir, seu Marquinho. Para! É só para contar que tem essa brincadeira comigo lá. É isso, a gente se conhece de muito antes de eu sonhar que um dia eu ia estar na política partidária, na política eleitoral, trabalhando no primeiro setor, né? Porque no terceiro eu estou há 40 anos. Mas foi por ver que nós não estamos aguentando mais no terceiro setor de tanta sobrecarga. Por conta de esforço do primeiro setor, eu tomei a decisão de vir para o primeiro setor. Mas é isso, são 40 anos de boas memórias, felizmente. Você falou uma coisa muito linda aí também. A gente, quando começa a trabalhar no terceiro setor, gente, a gente não está contra ninguém do primeiro setor, a gente é um braço, a gente tem que ser parceiro. Exato. A gente tem que andar juntos, porque onde a política, onde o poder público não consegue alcançar, a gente entra. É isso que faz o terceiro setor ser apaixonante. Né? É chegar mesmo. E falar assim, olha, você pode ir no CRAS, fazer teu cadastro para receber isso. Olha, não, eu vou te ajudar. Essas informaçõezinhas, somos nós do terceiro setor que vamos levar para a população em estado de vulnerabilidade social, né, Mar? É isso, porque veja bem, o país, nós temos assim, a iniciativa privada maravilhosa, o esforço do empreendedor, né? Então a iniciativa privada ela é mais do que necessária. Nós temos que trabalhar constantemente para melhorar o ambiente de negócios da nossa cidade, do nosso país. Nós temos empresas que têm competição, que têm condição de competir globalmente. Então nós precisamos trabalhar isso. Então maravilha, a iniciativa privada, o motor, a força da iniciativa privada, da inovação, da criatividade. Depois você tem o terceiro setor, porque nem todos temos a mesma oportunidade. Então você tem a iniciativa privada, você tem o Estado regulando e fiscalizando, porque tem que haver isso, né? Não nesse excesso de burocracia que tem o Brasil, nessa carga tributária tão elevada, aliás uma carga tributária muito elevada e um emaranhado de leis, né? Você sabe que o empresário brasileiro ele é o que mais gasta horas no mundo para prestar contas ao fisco. Em média, um empresário brasileiro gasta 1.570 horas por ano para prestar contas ao fisco. Um empresário americano, 300. Um chileno, americano 200, 300, chileno, comunidade europeia 500 e nós 1.570, quase 1.600. Então, nós precisamos melhorar e a reforma tributária que está em votação no Congresso, ela vai simplificar esse sistema. Muito bem, nós temos que melhorar o ambiente de negócios. Você tem o Estado regulando e fiscalizando. Só que muita gente não teve as mesmas oportunidades que a gente teve de ter uma boa escola e fica à margem disso. Aí o terceiro setor vai lá e socorre. Nós temos que fazer isso, né? Vale aquele ditado que é melhor ensinar a pescar do que dar o peixe. Só que para muita gente, se você não der o peixe, ele morre de fome, você não consegue ensinar a pescar. Não, e aí eu vou só te cortando e mostrando para as pessoas. Porque é o seguinte, as ONGs, as OSCs, gente, é um assistencialismo, tá? Então a gente sabe disso. Só que o assistencialismo tem que ser provisório, não é definitivo. É essa a minha briga, porque eu não tenho que ficar só entregando a marmita
e deixando eles lá na rua. Eu tenho que mostrar para eles a importância de sair da rua. Porque, eu prefiro usar o termo assistência, porque o assistencialismo ele denota quando você quer que ele vira cliente. Você está falando o contrário. É assistência. Você vai assistir para ele ganhar um fôlego e criar autonomia. Né? Então esse trabalho do terceiro setor ele é fundamental. Porque a iniciativa privada está trabalhando, o Estado está fiscalizando, mas muita gente não teve as mesmas oportunidades. A gente vai, socorre, essa pessoa ganha um fôlego e vai. É o que a gente chama de terceiro setor, de assistência social de quarta geração, né? No período de pandemia, nós acabamos aumentando muito a quantidade de famílias que precisavam da cesta. Mas foi muito lindo ver assim, quando a economia voltou, que o risco de contaminação e morte foi passando por conta da vacinação, foi muito gostoso perceber algumas famílias que estavam cadastradas para receber a cesta dizendo não, seu Marquinho, eu não preciso mais, eu já estou trabalhando. Aquilo foi de uma emoção, eu já voltei para o meu trabalho, sabe? Quer dizer, é de uma dignidade, exemplar. A pessoa que estava ontem no estado de vulnerabilidade, ela falou assim, olha, para mim não precisa, porque eu já estou trabalhando. Leva para outra família. Precisa. Ó, eu chorei, sinceramente, quando eu lembro disso, eu juro, eu falo assim, vou parar de reclamar da vida, né? Que a gente fala que vai parar, mas ali na esquina a gente reclama de novo, né? E esses fatos que a gente tem que lembrar para falar assim, graças a Deus eu tenho o que eu tenho, tive as oportunidades que eu tive, tenho autonomia, estou trabalhando, enfrento o problema como qualquer filho de Deus, mas esse tipo de exemplo é muito inspirador para a nossa coragem. É, por isso que a gente está tocando nesse assunto, gente, porque eu volto a afirmar, nem toda plaquinha "estou com fome" é verdadeira, tá? Então não doe dinheiro, doe amor. Então, as pessoas que queiram doar, entrem em contato com alguma OSC, com alguma ONG ou no fundo social, porque todo dia, de manhã, à tarde e à noite, tem marmita para essas pessoas, tá? Em todos os pontos de Ribeirão Preto. Nós temos uma divisão muito bonita, entendeu? Então, cada grupo é um dia, um horário. Então, eles têm café da manhã, almoço e jantar. Então, eles não estão com fome. Oferece um trabalho para essa pessoa. Eu acho que é muito mais gratificante, porque eu fico às vezes, com muito mais dó daquele trabalhador que está ali no ponto de ônibus, que trabalhou o dia inteiro, que ainda tem que pagar um aluguel, que às vezes trabalha para pagar um aluguel e não tem o que comer em casa. Sem dúvida. Você entendeu? Então é isso Ribeirão que a gente tem que mostrar para a população, né? Criei junto com a prefeitura a política municipal dos moradores em situação de rua. Eu já li. A prefeitura ela tem instrumentos para cadastrar, né, para oferecer estudo. Nós sabemos que é muito complexo a questão do morador em situação de rua, que muitas vezes ele quer morar na rua. Ele tem isso, é uma questão que ele gosta disso. Não é só porque ele não tem onde morar. Houve um desentendimento com a família, ele infelizmente está fazendo uso de drogas, por isso que existe assistência social, por isso que eu falo que é uma ciência, né? Que combinado com um diálogo, né, multidisciplinar, com o programa de saúde mental, com o programa de empregabilidade, isso tudo a prefeitura pode promover. Porque depois, se a prefeitura trabalhar proativamente nisso, sem escolha de religião, viu? Sem escolha de igreja, de credo. Isso é uma ciência. O Estado brasileiro é laico. Tem que atender a população como um todo. Se a prefeitura for proativa nisso, Alessandro, eu te garanto, é uma minoria que ainda vai estar numa situação, sabe, de desequilíbrio, de persistir em não querer tomar um banho, em não querer cortar o cabelo, em não querer aprender a escovar o dente, a conferir a carteira de vacinação, né? A saber se os filhos pelo menos estão matriculados numa escola. Eu sempre me lembro dessa questão, a cooperativa Mãos Dadas lá no Branca Salles, como eles têm uma atenção com os cooperados, com os catadores, que eu chamo de catador, que eu chamo de agente socioambiental. Sim. Por que agente socioambiental? Ao pegar o reciclável, a indústria não precisa ir no meio ambiente buscar matéria-prima, então ele está preservando o meio ambiente, ele está fazendo renda para ele, e ele está deixando o dinheiro no cofre da prefeitura para que a prefeitura estabeleça outras prioridades. Olha que lindo isso. E os cooperados, a cooperativa vê, está vacinado, não está, os filhos estão matriculados, estão,
Não está aprendendo por quê? Por que o Joãozinho não está aprendendo? Qual é o problema? Ele está muito no celular à noite? Como é que está a situação da família? Então, quando você tem o grupo, quando você tem a prefeitura proativamente incentivando a cooperativa de catadores, com equipe multidisciplinar nos moradores em situação de rua, né? Você disse bem, fome é difícil em Ribeirão Preto porque o Bom Prato custa R$1. Não, né? E então, eles assim, têm também de graça, a prefeitura deve isso, um trabalho muito mais proativo no sentido de atender quem ficou à margem. Não, e você falou assim, que eles estão na rua por N motivos. E uma coisa que a gente tem que colocar para eles sempre, e eles ainda não percebem a dimensão disso, às vezes eles saem da casa por não aceitarem regras. Só que a regra da rua é bem pior. A regra do uso de droga é muito pior. Então eles se sujeitam a umas regras bem piores. Então quando a gente consegue conversar com eles sobre isso, olha, você já saiu de um ponto X, está nesse ponto Y, daqui a pouco você vai para onde? Porque aqui também tem regras, então aceite as regras, vamos cuidar, mostrar para a pessoa que ela é capaz. E eu falo que quando a gente tira um da rua, a gente já ganhou o céu. É que nós somos leigos, né? Mas percebe, não é um problema não é um problema de ciência que não se descobriu o caminho. Descobriu-se o caminho. Nós não estamos falando da cura do câncer, da AIDS. Nós estamos falando de uma ciência tratando o morador em situação de rua. Olha, os resultados são muito promissores. Quando você trata o ser humano como ser humano, os resultados são muito promissores, são mensuráveis. E a gente sabe que dinheiro não falta na prefeitura, né? A única coisa que não falta lá é dinheiro, então falta realmente aplicar essa ciência em benefício de todos. A gente está dando um exemplo aqui do morador em situação de rua, porque nós estamos no terceiro setor, nós estamos lá na ponta, lá naquela capilaridade, levando para quem não tem o que, graças a Deus, a vida nos deu. Mas a prefeitura tem que agir como ciência, tem que agir como Estado. E daqui a pouco, depois do breve intervalo comercial, nós vamos continuar com esse papo maravilhoso. Brasil, 1968. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. A formiga cortadeira trabalhava bem contente, eis porém que de repente certa coisa apareceu. Era muito atraente, ela então não vacilou, e para o formigueiro logo transportou. Era a isca da Dinagro que de cara foi matando. Com a isca da Dinagro nessa briga com a formiga você sempre sai ganhando. Reviver a história da Dinagro é contar parte da história da agricultura brasileira. É uma honra comemorar tradição, experiência e pioneirismo junto de quem sempre esteve ao nosso lado, o produtor brasileiro, espalhado por todos os cantos do nosso país. Dinagro. Espeto dos Bancários. Aqui você encontra os mais variados espetos, porções e lanches, além da cervejinha super gelada. Você vai desfrutar de um ambiente familiar e aconchegante. Você ainda vai conhecer o Antônio, o mais atencioso e simpático garçom de Ribeirão Preto e região. Vem pra cá ou faça sua encomenda pelos telefones. Esperamos você a partir das 17 horas. Rua Tercílio Celeste Pastore, 296, bairro Bancários, em Ribeirão Preto. Vocês estão assistindo Geração do Bem. Eu estou aqui num espaço que pode ser seu. Entre em contato conosco, venha ser nosso parceiro. Nós precisamos de você, porque fazer o bem faz bem.
Dê vida aos seus impressos. A Riber Gráfica tem a solução sob medida para cada tipo de trabalho, porque cada trabalho é uma história. Sonhe à vontade. A gente entende. A gente imprime. Riber Gráfica. Por trás de 25 anos de mercado, existe total compromisso com a qualidade. O break foi rápido, né? Marquinho, tem muita coisa vindo por aí. Tem o ginásio, creche. E eu acho que a população tem que saber um pouquinho mais sobre isso, né? Ai, Fala pra gente. É isso, é um sonho nosso lá na Unificação Kardecista, reformar o ginásio Apóstolo Paulo. Ele já está sendo reformado. Um ginásio fundado na década de 50. Olha como que o seu Papa e aquele grupo de amigos foram visionários. Na década de 50 eles fundaram lá no ginásio Apóstolo Paulo a Escola de Contabilidade Dr. Camilo de Matos, que frequentava a Unificação Kardecista, era vizinho nosso. Sim. Ali, ele na Duque de Caxias, o Palacete está lá até hoje, e a gente na Mariana Junqueira. Então é uma escola que funcionou na década de 50, 60, 70, depois a diretoria envelheceu, alugaram o prédio e o aluguel mantinha a creche Vovó Meca, ajudava a manter. Equilibramos as contas da Vovó Meca e estamos reformando o ginásio para voltar a fazer o que fazia. Nós vamos dar educação e formação para o trabalho, para o adolescente, para o jovem aprendiz, ter mais facilidade de conseguir um emprego. Um contraturno escolar seria? Um contraturno escolar na área da cultura, da atividade física e na área do esporte. Nós vamos ter o ginásio lá nos Campos Elíseos, Rua São Paulo, entre a Anita Garibaldi e a Ceará. Nossa, quem passar ali na porta agora já vai ver a reforma. E um ponto maravilhoso, né? E falar em ponto, tem ponto de ônibus na porta, então vai ser acessível para quem depende do transporte público, que precisa melhorar muito, como nós sabemos, mas esse é um outro assunto aí, já é o meu trabalho. Então vão ter em contraturno escolar para todos os adolescentes que quiserem ter uma profissão. Exatamente. Nós vamos começar com interpretação de texto, nós vamos começar com a poesia do hip hop, com a poesia do samba, conectando esses adolescentes, esses jovens que estão precisando de uma chance no mercado de trabalho, através do hip hop e do samba, estudando o que é uma letra, qual é a origem do hip hop, aí já fala de cultura, qual é a origem do samba, idem, por que existe toda uma comunidade de cultura de raiz africana envolvida com essas músicas, e a partir daí você ter como você escreve isso que você colocou na poesia. Na poesia você tem licença poética para falar daquele jeito, para cantar daquele jeito, mas como é que você escreveria isso para você fazer uma prova, um vestibular, para você ser um comunicador, já que você ou para você ser um artista? Então você vai trabalhar expressão cultural, você vai trabalhar cultura, você vai trabalhar escrita e preparar. Essa pessoa vai ter mais qualificação para disputar o emprego e para ter uma boa remuneração justa, porque não eu se vou vive falar de como caridade professora, tá? Porque como professora eu vou falar, muitas vezes as crianças, tudo que elas sentem, às vezes elas não conseguem expressar. Então elas conseguem colocar no papel, isso é muito importante. A interpretação de texto. É isso que a gente vai fazer né? lá. Eu acho que é muito... É um carinho, porque você pede para a criança, fala um pouquinho sobre a sua vida. Ela não vai saber falar, mas na hora que vai escrevendo, elas viajam, isso. Né? Você vê lá na Colômbia, eu visitei a Comuna 13 em Medellín, que já foi a favela mais violenta do mundo. Né? O que eles fizeram lá? Eles chamam de acupuntura social. Onde o narcotráfico estava, eles foram com o hip hop, com o grafite, com a música, e a sociedade percebeu que o Estado estava presente, que ele estava lá combatendo a criminalidade, mas combatendo de verdade. Não essas operações espanta-barata que eles fazem lá no Rio de Janeiro, que é muito fácil, né? Sobe lá, mata 30, 40 pessoas e tem gente que fala, mas não é santo que morreu. Nossa, aqui no Brasil ainda não pode a pena de morte, tá, gente? Se estavam soltos é porque pagaram as penas que deviam e estavam lá. Então, ainda felizmente não tem pena de morte no Brasil. Então, são pessoas que estavam na comunidade e muitas vezes são mortas por tanto de bala perdida. Então, essas operações espanta-barata nunca resolveram. A gente esquece, mas já teve a do Papa, a da Copa do Mundo, a das Olimpíadas, agora mais uma. Então, lá eles chamam de acupuntura social. É o enfrentamento do narcotráfico com inteligência, como essa última operação que a Polícia Federal fez agora com o tráfico de armas. Você viu o valor? 1 bilhão
de reais eles movimentaram num período muito curto de tempo. Então é com inteligência, né? Através de movimentação financeira, mas o Estado presente na comunidade, levando saneamento básico, internet, transporte. Onde o ônibus não chega, tanto em Medellín como Bogotá, eles colocaram, sabe o quê? Aqueles bondinhos, colocaram escada rolante no morro. E a pessoa desce no bondinho, cai num bicicletário público e com a ciclovia ela pega a magrela e chega no trabalho. Então, a acupuntura social, onde está o problema, tem que ir lá. E assim nós vamos pouco a pouco melhorando. E é muito o ginásio interessante. Apóstolo Paulo vai fazer esse trabalho. Vai fazer? Parte disso, né? Nós estamos falando ainda do terceiro setor. Eu sonho com um dia que o primeiro setor faça esse trabalho também nas nossas comunidades. Mas então, você sonha, eu também sonho. Então vamos lá, eu li a lei que foi sancionada por você e pela Samanta, né? Pelo prefeito, na época era Samanta. E o Dr. Carlos César, que era vice-prefeito também. Eu li tudo, por quê? Porque eu estou também desenvolvendo um projeto de onde entregar essas marmitas. Porque você falou da Colômbia, eu fui para a Argentina. A filha médica lá, e ela estava trabalhando numa comunidade, porque ela podia escolher o hospital, ficou um ano escolhendo, assim, podia escolher o hospital que ela queria trabalhar. Porque depois que se forma, tem um ano para trabalhar de graça para o governo. Nada mais justo. E depois fazer uma prova para provar que ela consegue ser médica. Em todos os especialidades. Ok, eu fui com ela. Todo hospital, não é hospital, é uma unidade básica, tipo UPA. Uma pequenininha, um posto de saúde. Em frente tinha um local para entrega de comida. E do lado tinha um local para as crianças fazerem atividades. Então, se a gente começar a trabalhar isso nas comunidades, eu tenho certeza que o narcotráfico vai se sentir um pouco coagido. A gente tem que começar a agir. A gente não pode perder a fé. Mas, porque eu tenho certeza absoluta que Deus não perdeu o controle da situação. Ele só está deixando a gente fazer, porque ao fazer a gente cresce. Essa é a questão. Deus está nos dando a oportunidade, eu podia fazer feito. Lembra aquela cena que Jesus curou Lázaro? Sim. Eu acredito que ele curou Lázaro, que Lázaro estava tão doente que não havia mais circulação nas extremidades. O texto fala que havia um mau cheiro lá, né? Por quê? Porque havia realmente uma decomposição das extremidades, mas não que ele tivesse morto, pelo menos é a minha fé. Pega um versículo que Jesus fala assim, removam a lápide. Falando de fé de novo, eu acredito que Jesus estalaria o dedo e a lápide se moveria. Mas por que ele pediu para mover a lápide? Porque mover a lápide estava ao alcance daquelas pessoas. Curar Lázaro não. Então a lição é, faz o que está ao teu alcance, que aí eu vou e faço o que não está ao seu alcance. Então nós vamos fazer no limite das nossas forças o que está ao nosso alcance. E a vida, ela faz aquilo que não está ao nosso alcance. Eu tenho muita fé nisso. Eu também, porque onde a gente não consegue alcançar, a mão de Deus consegue. Certeza. Com certeza. E para nós aqui do Geração do Bem, a parte mais importante de tudo isso é mostrar para vocês que fé, né, independente da religião, de Deus e família, são a base de tudo, gente, e é o mais importante para nós aqui do Geração do Bem. Eu quero te agradecer primeiro por estar aqui, eu quero você mais vezes no nosso programa, para falar de tudo, não só do terceiro setor, um pouquinho de cada coisa, porque a tua função aqui é muito importante para nós, tá? Obrigado. A gente agradece a Deus a tua função aqui pra gente. E agora aquele minuto de fé, esperança e paz. Em tua palavra com o Padre Carlos. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar danos, planos de dar a vocês esperança e futuro. Jeremias 29:11. Mais uma vez, que alegria estarmos aqui com vocês e podermos partilhar da palavra de Deus. Que alegria, juntos, podermos partilhar vida, partilhar esperança. E é justamente o que Jeremias fala nessa palavra. Partilhar o dom da vida em Deus. Fizemos tantos planos, não foi?
fizemos planos de viagem, sonhamos comprar, adquirir aquele imóvel, sonhamos fazer a viagem com a família. Foram tantos planos e que de repente, de uma hora para outra, nós vimos esses sonhos serem ceifados, serem tolhidos. Mas a palavra do Senhor para nós hoje vem nos trazer esperança. É preciso ter esperança. Não fiquemos presos àquilo que foi. Os planos do Senhor são os melhores para nós. Tenhamos fé, tenhamos coragem, tenhamos esperança. O viver é hoje, o viver é agora. E façamos de cada dia o melhor de nossas vidas. E que esses sonhos se concretizem no tempo de Deus na sua vida. Que o seu coração possa se alegrar, mesmo em meio às dificuldades, porque a alegria que nós buscamos não é a alegria que vem do mundo, mas a alegria que vem de Deus. Que mensagem linda, né? Depois dessas palavras, então, que Jesus nasça todo dia no coração de vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem. Mais de 1 bilhão de pessoas acessam o YouTube todos os meses. Vídeos aumentam muito as chances do seu negócio aparecer na primeira página do Google. E a sua empresa ainda não tem um vídeo online? Vídeos estão presentes em qualquer estratégia de marketing, seja em uma grande empresa, um pequeno negócio, um videoclipe musical ou para eternizar os seus momentos felizes. A Sá Produções RP é especializada em criações de vídeos institucionais, videoempresas e eventos em geral. Pensou em fazer vídeos? Fale com a gente. Orçamento sem compromisso. Sá Produções RP 16 992 26 3179. Sá Produções RP.